Paz do Senhor, meus queridos. Cumprimente as pessoas que estão perto de você, irmão. Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Podeis assentar aí, irmãos. Amigos, eu quero falar hoje sobre a singularidade do chamado para o reino de Deus. A singularidade do chamado para o reino de Deus. E eu quero que você preste atenção aí para você acompanhar a linha de raciocínio. O texto que nós lemos fala do poder, da grandeza de Deus. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. E quando Ele opera, quem é que pode pará-lo ou impedir? Deus é um ser soberano, irmãos, em todos os aspectos, de todas as formas, todas as maneiras que você pensar, Deus é um ser soberano. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Só Ele mesmo pode tomar a decisão de não fazer ou fazer. A decisão de agir ou não agir é de Deus. Ele pode tomar essa decisão. Então, cabe a nós aceitar. Mesmo resistindo, Deus é quem vai decidir fazer ou não fazer. Se nós resistirmos à vontade de Deus, Ele tomará a decisão de sim ou não, porque Ele é soberano. Dentro do seu amor e da sua misericórdia e da grandeza, é exatamente por causa da grandeza do amor de Deus, é que existe a liberdade do livre-arbítrio, dentro da soberania do amor de Deus. Então, como a soberania de Deus não ultrapassa o seu amor, dá a Ele dar a liberdade do homem ter livre escolha. Mas isso depende da forma que Deus quer agir, irmão, porque nós não podemos, dentro do amor de Deus também, limitar dizendo que tomaremos as decisões e Deus vai aceitar porque o seu amor é grande. Muitas vezes, mesmo tendo um amor soberano, Ele vai tomar decisões que talvez você vai pensar, não, mas Deus poderia me dar o direito de escolha, e Ele vai falar, não, eu não vou lhe dar direito de escolha. Por quê? Exatamente porque Ele é soberano. Amém, irmão? Então, dentro desse raciocínio, a singularidade do chamado, Deus chama para o reino de Deus. Por que eu falo a singularidade, irmão? Porque Deus, sendo soberano, escolhe cada pessoa, cada ser humano,
que Deus escolhe, Ele escolhe de uma forma diferente. Por isso eu não posso esperar que a ação de Deus na sua vida seja igual na minha vida, porque é diferente. Deus trata cada pessoa de acordo, Ele conhece a pessoa. Olha, se Deus me formou, Deus conhece a minha estrutura, sabe o que eu suporto e o que eu não suporto, até onde Ele pode esticar a corda e até onde Ele não pode esticar a corda. Por isso, o apóstolo Paulo escrevendo diz que a carga, a provação, a tribulação, vem conforme o que nós podemos suportar. Deus não prova uma pessoa acima da nossa carga, da nossa força para suportar o peso. Então, todas as provações vêm dentro do limite. Amém, irmão? Você não pode dizer que foi provado acima da sua capacidade, porque Deus jamais faz isso. Então todas as minhas lutas vêm dentro da minha capacidade, sim. Mas eu não suportei, porque você não quis, mas veio dentro da capacidade. Eu já até falei sobre isso aqui, que muitas vezes nós somos engodados pela nossa concupiscência. A palavra do engodo quer dizer, nós somos enganados pelos nossos desejos, e os nossos desejos se mostram com tanta força, como se nós não dessemos conta de suportar aquilo que Deus colocou em nossa frente. Mas isso é mentira, enganando a nós mesmos, porque não vem tribulação acima disso. Então somos singular, cada pessoa é singular. Eu quero começar aqui dizendo para você assim, o projeto de Deus, a paciência de Deus no projeto. A paciência de Deus. Abraão, preste bem atenção, Abraão, quando Deus o chamou no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele tinha 75 anos. A forma que Deus chamou ele foi: Abraão, segue-me pela fé, você será pai de uma grande nação. A mulher estéril, e ele não tinha filhos, mas a promessa é: você será pai de uma grande nação. Abraão creu nisso, levou 25 anos para Deus cumprir a promessa. Com 100 anos, Sara com 90, Abraão com 100 anos, Abraão agora, depois de já ter errado, porque aceitou a proposta de Sara, teve um filho fora do seu casamento natural, que era a promessa era com Sara, e ele tem um filho fora da promessa, e Deus fala: nada, a promessa é com Sara. 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Nasce o filho de Abraão com Sara, chamado Isaque. Na chamada de Moisés, Joquebede tem o filho, cuida do seu filho por um pequeno espaço de tempo, depois ela leva o filho, coloca na beira do rio, dentro de um barquinho com betume. A filha de Faraó está tomando banho, puxa o barquinho, vê que o filho é dos judeus. A irmã de Moisés aparece na hora, Miriam, aparece na hora e diz: olha, se você quiser eu posso chamar uma pessoa, uma judia, para tomar conta para você. A filha de Faraó aceita a proposta, entrega o filho, chama a mulher, ela entrega o filho e diz: cuida dele para mim. Ela cuida do filho, ela cuida dele. Veja bem, irmão, ela cuida dele. Depois de 40 anos, Deus chama Moisés. Moisés está no monte Horebe, está vendo uma sarça que está pegando fogo e não consome. 40 anos depois,
Está vendo como é que o projeto de Deus é um projeto de perseverança, de paciência? Olhe para mim, irmãos. Deus não tem pressa de cumprir propósito. A pressa é nossa. A pressa é nossa. Por que singular, irmão? Abraão, o pai da fé, leva 25. Moisés, o libertador, leva 40. Eu poderia falar de outros homens, mas vamos à frente. Ana era estéril, a sua concorrente já tinha 3 filhos, Ana não tinha filhos, sofria, foi no templo, orou ao Senhor, falou com Deus só pelo coração, Deus ouviu, respondeu Ana. Um ano depois, Ana não vai no sacrifício. 2 anos depois, Ana vai no sacrifício, leva Samuel, entrega para o sacerdote, porque era uma promessa. Samuel fica no templo até os seus 16, 17 anos, 18 anos, acho que entre 15 a 20 anos, os filhos de Eli morre, Samuel assume. 20 anos depois, levou para que Samuel se tornasse sacerdote e profeta. Até porque para trabalhar no templo tinha que ter 25 anos. 5 anos era de experiência para trabalhar como sacerdote no templo. Então, quando ele vai assumir de verdade o seu ofício, ele já estava com 25 anos. Essa paciência que Deus chama a pessoa para o reino, irmãos. E quando Deus chama, Ele sabe a forma, a maneira. Cada pessoa terá um tempo determinado nessa singularidade aqui, na maneira que Deus vai trabalhar, porque cada pessoa vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Nós podemos falar de Sansão, né? Sansão, o homem prometido para Manoá, a mulher não poderia tomar vinho e nem bebida forte. Sansão não poderia beber vinho, nem bebida forte, nem passar navalha na cabeça, nem tocar em morto, de forma nenhuma. Era nazireu quer dizer separado. Mas Sansão, quando ele vai começar o seu ministério, ele está depois dos 20 anos. Ele teve uma infância normal, tinha força, cuidava de ovelha, matou o leão, rasgou um leão de alto a baixo. Os pais dele olhou para ele, viu ele crescendo, mas não entendia qual era a promessa, sabia que tinha uma promessa na vida dele, mas não via se cumprindo. O tempo vai. O que eu quero que você entenda hoje, agora, nesse primeiro ponto, projeto de Deus, não é o nosso tempo, é o tempo dele, é a hora dele, é o dia dele. Eu já falei para vocês aqui alguns estudos atrás, que o tempo fortifica o barro. O tempo fortifica o barro. Só o tempo. O que seca rápido, irmão, é ferro. Você derrete um ferro ou um chumbo, põe no lugar, pouco tempo depois você volta lá, já é ferro. Barro não. Barro você faz, espera secar, não pode secar no sol, porque racha. O sol racha o barro. Ele racha. Não seca no sol, fica na sombra, endurece o barro, o tempo endurece. Para se tornar vaso, vai para o fogo, o tempo no fogo, na fornalha, depois espera a fornalha esfriar, depois de frio, tira o vaso. E muitos deles ainda não prestam depois que sai de dentro. Agora olha para mim, o tempo é o que Deus vai trabalhar para que você possa estar preparado para exercer o chamado. Aqui é que onde muitas pessoas desistem, desanima, para, sai, afasta, porque não sabe esperar o tempo de Deus. O tempo que Deus vai fazer é o tempo. Então, a paciência do projeto, Deus tem.
Mas está passando o tempo, eu estou envelhecendo. Olha para mim, irmão. Deus te chama e começa a te preparar. Você sai. Quando você volta no mesmo ponto. Não é o projeto que é longo, é o ser humano que falha. É o vaso que racha. E tem que voltar para a fase do barro. Não é o projeto de Deus que é longo. Quantas vezes Abraão mentiu? Então, Moisés estava indo até bem, mas resolveu matar um homem. Você está vendo que o tempo de Deus, muitas vezes nós que atrasamos o projeto. Nós impedimos o trabalhar, o fazer de Deus, porque nós não estamos de olho naquilo que é a vontade de Deus. Primeira questão, o projeto leva tempo, Deus sabe trabalhar. Segunda questão, tem um tempo do projeto que nós passamos pela a fase chamada fase educativa. Todo mundo passa. Não tem como escapar. Eu vou dizer assim, já viu a fase do menino que você tem que educar ele? Você tem que educar a criança e educar a criança, você não educa do dia para a noite. Veja comigo aqui, irmão. Abraão, Deus chama Abraão. Presta atenção, Deus chama Abraão. No capítulo 18, versículo 19, olha o que Deus diz. Conversando, os três homens conversando. Versículo 19, Gênesis 18, 19. Eu falando de Abraão, o menino não sabe o livro. Porque eu tenho conhecido, presta atenção no versículo, porque eu tenho, os três homens conversando entre si sobre a vida de Abraão. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão, você vai aprender uma coisa, porque eu quero que você ensine seus filhos. Olhe para mim, irmão. Você já imaginou Isaac, Jacó, José e os demais, as 12 tribos, sem o conhecimento que Abraão passou para eles? Você já pensou que Abraão foi o homem que conseguiu ensinar Isaac, que Isaac conseguiu ensinar Jacó, que conseguiu ensinar José, que conseguiu ensinar as 12 tribos? Que Jacó ensinou as 12 tribos e que esse costume passou de geração a geração, e que eles continuaram servindo o mesmo Deus, de tal forma que Deus continuou na família de Abraão. Abraão foi chamado para ordenar os seus filhos, para guardar o caminho do Senhor e agir com justiça e juízo. Deus começa a trabalhar a vida de Abraão para dar a ele um suporte para passar adiante a educação cristã. Abraão aprendeu com Deus, Abraão passou a família, e tudo para frente agora você encontra um povo que foi descendente de Abraão, que até no Novo Testamento eles respeitavam e diziam: nós somos descendentes de Abraão. Moisés, 2 de Êxodo, abra sua Bíblia, 2 de Êxodo, capítulo 2, Êxodo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Êxodo. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. 10. Sendo o menino já grande,
ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Olha para mim, irmão. Sendo o menino já grande, o que será que Joquebede ensinou para Moisés que ele nunca mais esqueceu? Você já pensou nessa cultura, irmão? Moisés cresceu na mesa de Faraó, idólatra, aprendeu os costumes do Egito, conviveu com magia no Egito, ficou 40 anos no Egito e não esqueceu a doutrina da sua mãe. Fala a verdade, irmão, que ensino era esse? Que palavra era esta que foi tão bem ensinado que ele continuou amando o seu povo? Mesmo que ele aprendeu tudo, toda a ciência, a Bíblia fala que Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, mas continuou fiel ao princípio educativo. Olha para mim, irmão. Olha para mim, irmão. Olha para mim, crente bom. Sabe por que muitos obreiros na casa do Senhor não prosperam? É porque eles não têm princípio. Não tem. Não tem, irmão. Muda, eles mudam. Muda para cá, eles mudam. Muda para lá, eles mudam. É flexível demais. Se tem uma coisa que o nosso Deus é Deus de princípios. E princípios imutáveis. Não é que o projeto atrasa, é que a fase educativa parece que falha. Eu vejo duas questões aqui, irmão. A primeira é que me incomoda muito, é a forma que os pais criam filhos hoje. Incomoda por quê? Porque você percebe, quando você vai conversar com qualquer criança acima de 11, 12 anos, que eles não conhecem nada da igreja. Não tem princípio nenhum da igreja. Nada. Se você, quando eles formam, é jovem, você aperta eles, vai para a igreja neoliberal. Vai congregar na outra igreja. Não tem princípio educativo assembleano. Essa é a primeira coisa que me incomoda no texto. Como que um crente, filho de um crente, nasce dentro da igreja, fica na igreja até 18 anos e sai da igreja, desvia, vai para o candomblé, casa com pessoas não crentes, casa com feiticeiro, casa com pessoas fora da igreja, sem princípio cristão nenhum, irmão. Olhe para mim aqui, irmão. Sabe o que me incomoda? É ver jovens hoje achar que prostituição é natural. Os jovens da igreja hoje deitam com qualquer mulher. As moças deitam com qualquer rapaz. Faz sexo à vontade, liberal. Aí se perguntar, fala: eu sou da igreja. Eu sou da igreja. Que igreja? Eu sou da Assembleia de Deus ali. Mas cadê o princípio? O que aprendeu? Aonde aprendeu? Como aprendeu? Quem ensinou? Paulo fala assim: ó, aquele que se ajunta com uma mulher ou com um homem, ajunta corporalmente. É quase que uma junção espiritual. Aí é como se Jesus dissesse assim: olha, o seu corpo é meu, não põe outra coisa nele. Mas vamos voltar para o texto. Isso me incomoda, nesse texto. A outra parte que incomoda é o seguinte, irmão: a pessoa vem, é chamada por Deus, é obreiro, mas não tem princípio. Parece que não aprendeu os princípios rudimentares da fé. Amém, irmão? Eu não estou falando de costume, eu estou falando de princípios. Bêbado não entra no céu, prostituto não entra no céu, adultério existe até hoje, palavrões é pecado, fornicação é pecado, cobiça é pecado, entendeu? Então, tem pessoas que não entram nesse princípio. Se vocês soubessem a quantidade de pregadores e cantores
que canta em cima do púlpito, tendo uma mulher, duas mulheres, três mulheres, que cada lugar que vai tem uma mulher diferente, cantor e pregador, que sobe aqui e dá grito e pula para cima e fala língua estranha. A falta de princípio é muito grande. Parece que não foi educado. Parece que não aprendeu o evangelho. Eu não estou aqui chamando a sua atenção, irmão. Eu estou dizendo a singularidade que Deus chama cada pessoa. Samuel. O caso mais intrigante era de Samuel. Samuel foi levado ainda bebê, criança, para a casa de Eli. Os filhos de Eli eram adúlteros dentro do templo. Eles adulteravam, prostituíam com as moças que iam oferecer sacrifício no templo. Samuel via isso todo dia. Mas aquilo que a mãe de Samuel ensinou para ele ficou guardado no coração. Olha para mim, irmão. O mundo está muito difícil de ser crente. Não. É porque o meio que eu convivo é difícil, mas também não, irmão. É falta de você lembrar a educação que você recebeu. E o Espírito do Senhor me trouxe aqui esta noite para dizer para você: você foi criado diferente. Você foi criado diferente. Você conheceu um evangelho diferente. Deus te chamou assim. Samuel não pegava o modelo da vida dos sacerdotes da época. Samuel pegava o modelo da vida da sua mãe e do seu pai. Amém, irmão? Amém, irmão? Sansão, esse aqui é os obreiros de hoje, ó. Tem muito crente de Sansão hoje. Sansão não obedeceu nada do que foi passado para ele. Criado dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, recebeu o poder dentro da igreja, aprendeu os princípios, mas não obedeceu nada. Sansão não era para pegar em morto, pegou em morto. Não era para desobedecer os pais. O pai falou: meu filho, procura uma mulher de dentro da igreja. Não, vou caçar uma lá, a filha do capeta. E foi lá e buscou uma filha do diabo. Moça na igreja que namora com um rapaz não crente e vira para você e fala assim: eu estou namorando com ele, namoro cristão. Que namoro cristão, irmão? O que deu certo aí? O rapaz não é crente, é lá da apostólica, e vem para cá e namora com você. E o namoro é. Eu falei com uma moça um dia, eu falei: o namoro é cristão? É, pastor, o namoro é cristão. Aí Paulo fala assim: que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo fala isso, irmão? Paulo fala isso, irmão? Fala. Coríntios capítulo 7, né? Acho que é 7 ou é 11, é 7. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Não é isso que fala? Não é isso que a Bíblia fala? Como que um filho de crente, nascido e criado na igreja, o pai deixa, a mãe deixa? Como, irmão? Sansão. O pai falou: meu filho, não vai lá não, meu filho. O nome de Sansão quer dizer ensolarado. Mas morreu nas trevas. Morreu cego, não via nada. De ensolarado não tinha nada. A vida de Sansão é um declínio da hora que começa à hora que termina. É um declínio descendo direto. Poderíamos dizer o seguinte: hoje, quase que 90% dos jovens da igreja tem o espírito de Sansão. Pastor, por que o senhor fala isso? Irmão, como é que vai surgir obreiro? Como é que vai surgir diaconisa?
diácono. Tem pai de família que o filho está errado e fala: meu filho, ó, você é 10. Não, irmão, você não é 10 não. Você não é nem 9,5. É 0,5. Se o comportamento é bom, você fala é bom. Se o comportamento é ruim, você fala olha, meu filho, isso não é comportamento cristão, essa atitude não dá certo. Aí os pais têm medo, porque a criança pode sofrer. Como é que é o nome da questão que ele fala agora? Eu até esqueci o que a psicologia fala, né? Ficar revoltado? Não sei, a psicologia dá um nome para esse negócio aí. A criança pode crescer traumatizado. O bichinho pode traumatizar quando você fala que ele não dá conta das coisas. Eu não sei porque que eu não cresci traumatizado. Porque quando eu errava, o pescoço era na hora, não tinha saída. Estou até hoje traumatizado. O que Deus chamou, olha bem, Deus chamou seu filho para o reino de Deus. Compete você criar ele para o reino. Vou mostrar de novo. Abraão criou seus filhos. Moisés, Joquebede criou ele. Samuel, Ana criou para o reino. Sansão foi criado dentro da casa cristã, mas não obedeceu, mas foi criado. Quem é que educa? Aonde nasce. Aí depois tem pais que falam: eu não tenho culpa. Tem, irmão. Uma culpa nós temos. Então há uma preparação no projeto de Deus que é feito dentro das paredes, irmão. Pensa comigo aqui. O grande homem que foi Samuel. Deus entregou para um homem e uma mulher. Disse: eu vou te entregar um filho para vocês criar. Para quê? É para criar para mim. A responsabilidade de Abraão: olha, Abraão, você vai educar o futuro. Abraão, você vai educar o futuro de uma nação. Você vai educar eles para mim. Quando vai nascer Sansão, irmãos, o anjo que vem falar, que era Cristo, o anjo que vem falar com a mulher de Manoá, era Cristo. Ele diz: olha, ele vai ser criado dessa forma, para ele ser criado desse jeito aqui, ó. Eu estou entregando nas suas mãos para mim. Ele é criado para mim. Quando Deus nos dá um filho, Ele confia, e Ele sabe que nós damos conta de fazer o serviço, irmão. Aí o diabo vem e coloca no coração, hoje, de muitos pais, mudou a forma de educar. Mudou, irmão. Mudou mesmo. Só não mudou a Bíblia. Mas o resto tudo mudou. E você tem dentro da sua casa 2 homens, 2 mulheres, 1 mulher, 1 homem, 3 homens, 3 mulheres, 4, não sei quantos você tem. Certo é que Deus está acreditando que você está criando vasos que vai servir ao Senhor, projetos de pessoas que está sendo aprendido educativo dentro da sua casa, estão aprendendo a educação dentro do seu lar, e você é responsável pelo princípio, os princípios elementares da fé. Você é responsável. Amém, irmão? Você vê que João Wesley, quase os livros dele todo, ele fala da mãe dele, a forma que ele foi criado. A educação que a mãe dele deu a ele e aos irmãos dele é extraordinária. O estado de preparação. O tempo ali não para, né? Olhe para mim, irmão. Singularidade. Primeira questão. Cada pessoa tem um tempo determinado. Uns é 20 anos, outros é 10 anos, outros é 15 anos, outro é 5, outro é só 2. 1 ano. Deus chama cada pessoa diferente. Preparação. Cada lar, cada família tem uma criação especial, a forma de criar. Certo é que só existe um projeto, o de Deus. Então você vai ter que olhar para os seus filhos e saber como está criando. Então, é singular, não é igual a ninguém. Ninguém, irmão. O que crente é, irmão? Olha para os outros e quer copiar. Não copie ninguém. O meu conselho é o seguinte: não saia copiando as pessoas.
Faça o seguinte: converse com Deus e descubra por que foi chamado, irmão. Terceiro ponto, a forma de Deus chamar, a maneira de Deus chamar, é singular. Abraão, Deus falava e mostrava em sonho. Abraão, Deus falava e mostrava em sonho. Só para você ter noção de uma coisa: Jacó, sonho. José, sonho. Os anjos conversou com Abraão, conversou com Jacó. Está vendo como é que seguiu uma linha de forma que foi criada da maneira? O próximo é Moisés. A Bíblia diz, já no começo, quando Deus chama Moisés, já fala diretamente com ele. Todo o restante do tempo, Deus fala o seguinte: com Moisés eu converso boca a boca, como amigo. Por que é desse jeito? Singular, irmão. Com Abraão, Deus não ficava conversando com ele igual conversava com Moisés. Deus descia para conversar. Agora você fala por quê? Você acha que era fácil o camarada editar normas, leis, civil, criminal, você acha que era fácil Deus fazer isso, Moisés fazer isso sozinho? Não. Deus ensinou Moisés a legislar, escrever leis, como que era escrito, pena, como que eram as penas, qual seria o castigo para cada questão quebrada. Ele tinha que escrever. Deus falava com ele boca a boca. Com ele era diferente. Quando você vai para Samuel, a Bíblia fala que logo no início ele ouviu Deus falar, não entendeu. Foi Eli. Na terceira vez Eli falou assim: se falar de novo, pergunta, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eli era sacerdote. Eli sabia que aonde ele estava ali, Deus falava. Eli desconfiou quando Samuel foi 2 vezes nele, falou: não, peraí, Deus está falando com esse menino. A partir dali, Samuel começa a ouvir Deus falar com ele, tanto que ele estava, olha bem, ele estava dentro da casa de Davi, do pai de Davi, de Jessé. Os moços iam falando e Deus falando com ele: esse não, esse também não, esse também não. Passou 7, irmão. Esse não. Quem estava falando com ele? Deus. Ele aprendeu a conhecer a voz de Deus. Esse aí não, esse também não, esse também não. Quando Davi fala, esse sim, esse, unge esse. O que eu estou explicando para você, irmão? Com Sansão, Deus não falava. Sansão, a força era física. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele e apoderava. E quando o Espírito apoderava dele, a força dele ficava extraordinária. É tanto que ele arranca um portal da cidade com a porta, o portal e as portas, sobe o morro de Gaza e deixa lá em cima. Portal que levaria 10 homens para carregar, Sansão cata ele sozinho, arranca da parede com os braços, leva e coloca lá em cima do monte. Sansão era força. Olha para mim, irmão. Só que força, a maioria das pessoas que resolvem as questões na força, não tem sabedoria. A sabedoria vale mais do que a força, irmão. Amém, irmão? Amém? A sabedoria vale mais do que a força. Presta atenção. 10 homens para carregar uma madeira. Mas veio um sábio e construiu um carro de boi. Aí um boi só puxava a madeira. Aquilo que levava 10 para carregar, um só falou: não, aqui é só juntar 2 bois aqui e puxar esse negócio. Passava a vida inteira andando a cavalo. Veio um camarada, criou a carroça. Aí o outro olhou a carroça e falou: não, vou fazer o carro. A sabedoria criou o carro. A sabedoria vale mais do que a força. Olhe para mim, irmão. A forma que Deus fala com você não é a maneira que Ele fala comigo. A maneira que Deus vai usar você não é a maneira que Ele vai me usar, porque é singular. O que eu quero que você entenda hoje é que você precisa conversar com Deus até descobrir a forma que Deus quer usar você. Porque quando você descobrir, facilitará tudo na sua vida. Tudo. Tudo. Vai ficar
tudo fácil, simples. Quando você descobrir como Deus vai te usar, qual é a maneira que Deus te usa. O erro hoje é que as pessoas querem copiar, irmão. Vê um pregador que prega, né? Tem um pregador, eu esqueci até o nome. É o Trovão, né? Ele prega, Deus chamou ele. Deus não me chamou assim. Ele prega daquele jeito. Aí a pessoa vem aqui e vai imitar o Trovão. Deus fala, se você vai imitar o outro, quem imita os outros é palhaço, rapaz. Eu não vou não, hein? Você quer imitar os outros, você imita sozinho. Eu vou sair da história. Deus trabalha de forma singular, irmão. Singular. Não queira fazer igual os outros fazem. A pessoa recebe o mesmo dom de pregar que o outro recebe, mas na hora de pregar não é igual. O dom é o mesmo, mas a maneira que Deus usa é diferente. Totalmente diferente. Olha, a maneira do tempo é diferente, a criação é diferente, a maneira de Deus falar é diferente. O resultado é igual. Qual é o resultado? O crescimento do reino. Qual é o resultado? Crescimento do reino. Aí já é tudo. Aí tudo que nós fizermos aqui só tem que ter um resultado. Quem já leu na Bíblia, acho que é Pedro, a carta de Pedro que fala a multiforma da graça de Deus. Quem já leu isso na Bíblia? Se vocês acharem esse texto aí para mim, vocês colocam aí no telão. Pedro, a multiforme graça de Deus. Eu não lembro qual é o versículo lá. Porque as muitas formas que a graça de Deus traz para usar as pessoas. O resultado é só um, irmão. O resultado é só um. O crescimento do reino. Mas a maneira de usar é diferente. O que acontece conosco é que nós queremos imitar as pessoas, ou queremos que do jeito que é com um é com o outro. Ah, mas parece que para aquele fulano de tal lá. Teve alguém lá na minha casa um dia, nós estávamos conversando, eu não lembro quem foi dos meninos, falou assim, mas tem uns que parece que é queridinho de Jesus. Deus não faz exceção de pessoas. Tem pessoas que o caráter é duro, tem que ser forjado com mais tempo. Tem pessoas que o caráter é mole, com pouca coisa já foge o caráter dele. E tem pessoas que levam anos para entender que ele precisa mudar. E tem uns que com a primeira pancada ele já muda logo. Tem gente, irmão, que não gosta de apanhar, e tem outros que gostam de apanhar. Olha lá, Efésios 3:10, né? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, os principados e potestades. É isso mesmo. As muitas formas de Deus trabalhar no nosso meio. Há muitas maneiras de Deus trabalhar. O resultado é um só. Não existe... 1 Pedro 4:10, meu filho, põe aí. Você colocou esse aí, mas tem o outro. Eu sabia que tinha um em Pedro. Cada um administra os outros o que recebeu com um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ministra aos outros da forma que recebeu. Nas muitas formas que Deus usa as pessoas. Olhe para mim, irmão. Existem pessoas que um sopro faz ele mudar. Quem tem 2 filhos aqui, irmão? Tem um que gosta de apanhar mais, não tem? E tem outro que já olha o outro apanhando e já muda logo. Fala, eu, hein? Estou errado, irmão? A forma é essa. Rapaz, meu irmão mais velho do que eu apanhou. Eu era esperto, rapaz. Quando eu vi o lombo dele assando, eu estou fora. Vou nada. Ah, vamos fazer isso. Ele já saía fazendo, atropelando tudo. Eu falei, a hora que o pau comia lá, eu falo, foi só ele. Bate só nele. Ei, psiu. Deus tem um propósito na sua vida e na vida dos seus filhos. Se você criá-los para o reino, será, pastor, mas se eu não der conta de criar, não tem problema não. Jesus sabe criar depois. Vai demorar um pouquinho mais, mas Jesus sabe criar, irmão. Eu falo muito para adolescentes, sabe o que, irmão? Não engane os seus pais, não minta para os seus pais. Não engane os seus pais, não minta para eles.
Porque Deus sabe criar você. Aí você mente para eles, engana ele, Deus fala, fica tranquilo. Ele mente para você, engana você, mas ele não engana. O pau vai comer na hora certinha, fique tranquilo. Conheci eu uma pessoa, uma moça que esperta, que só me enganava o pai, enganava a mãe, e o pau vai, e casou. Na primeira vez que tentou enganar o marido, levou uma surra. Tentou separar, Jesus falou, não, é esse aí. É esse aí. Já começou a aprender a não mentir mais. Aí, ó, já não vai mentir mais, já vai ficar de boa. Olha para mim, irmão. Tudo no futuro se encaixa, irmão. Deus conduz. Pastor, o que eu vou fazer? Peça perdão a partir de hoje. Chega no seu pai, na sua mãe, fala, pai, me perdoa, eu não quero que esse negócio lá no futuro. Eu vou levando, olha, se eu vou levando para o futuro, uma hora Deus vai trabalhar na sua vida, fique tranquilo, Deus vai trabalhar, Ele tem um jeito de fazer isso. Olha para mim, irmão. Você vê, Sansão ficou cego, aprendeu. Ficou cego, aprendeu. Você viu falar pecado de Sansão depois que ele ficou cego? Você não viu falar que Sansão pecou depois que ficou cego, viu? Diz que quem não obedece como gente, sofre como jumento. Sansão não aprendeu como gente, foi tocar uma pipa como jumento. Ficou rodando lá, fazendo massa para os outros, tocando pipa lá o tempo todo. Uai, não obedeceu como gente, serviu como jumento. Ficou cego. Quando viu que viver como cego não daria resultado, pediu a Deus, Senhor, pelo menos na última oportunidade aqui, me perdoa os pecados e me deixa vingar-se dos meus inimigos. Deus falou, agora, olhe para mim, Deus tem um projeto com você e Deus vai fazer esse projeto caminhando com o tempo em nome de Jesus. É singular. Seus filhos são diferentes de você, não queira fazer eles ser igual. Eu queria que meus filhos se tornassem pastores igual a mim. Tem dia que eu me pego já com a mão armada para segurar e falar, você não aprendeu? Não, moleque, sem vergonha. Depois eu lembro, não é igual eu, né? Deus tem um jeito de fazer. Deus tem a forma, a maneira. Vamos colocar de pé? Você vai orar por você, pela sua família. Lembre-se, se Deus te deu filhos, Ele acredita que você tem capacidade de criá-los grandes homens de Deus. Amém, irmão? Eu vi um pastor, o pastor Josué Gonçalves, falando o seguinte: Deus muitas vezes tem projeto abençoado na vida dos filhos dos crentes, mas na hora de casar eles casam com as filhas do diabo, ou com os filhos do diabo. Aí o projeto é com os filhos do crente, mas na hora do bichinho casar, ele não escolhe direito, irmão. Moça, você que é moça, olhe para o rapaz. Se o rapaz tem estilo de obreiro e você não quer nada com o obreiro, largue ele em paz. Largue ele em paz, não vai pegar o bichinho não, ele tem estilo de obreiro, ele vai ser obreiro. Aí você não quer nada com o obreiro, então largue ele em paz. Rapaz, olha para a moça, se você não gosta daquela moça fiel, então largue ela em paz, não vai entrar na vida da moça para atrapalhar ela não. Vai caçar aquilo que gosta de você. Pegue na mão do irmão. Deus é singular e Ele trabalha na nossa vida totalmente diferente. Você é diferente. Você é diferente. E Deus tem um projeto na sua vida de uma forma extraordinária. Deus não fez o projeto errado. Ele acertou. Até agora Deus continua trabalhando. E Ele vai continuar trabalhando. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ensina a cumprir, a chegar no final com o ministério que o Senhor nos deu. Deus, eu quero que o Senhor nos ajude, nos ensina a chegar lá, ó Pai, a concluir o projeto, a concluir a Tua vontade, a alcançar o propósito. Senhor, se nós precisamos de mais revelação, nos mostra, nos revela.